Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de falar do teu nome. Obrigado pela honra, Senhor, de te servir. Obrigado porque Revival Conference tem se tornado uma grande família. Muito mais do que uma conferência onde a gente vai, bate ponto, vai embora. Revival Conference tem se tornado um lugar onde a gente tem constituído amizades, família, onde tem criança pulando, gritando lá no fundo, onde tem esse ambiente familiar. E eu te agradeço, Senhor Deus. Eu te agradeço porque é bom demais estar aqui. Obrigado pela oportunidade de podermos mais uma vez celebrar juntos a tua realidade para essa cidade. Pai, eu oro que o Senhor possa falar conosco. Repita comigo: Espírito Santo, eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Fala comigo agora. Obrigado pelo irmão que ganhou o iPhone. Tira toda a inveja do meu coração e enche-me de alegria pela vitória do outro, em nome de Jesus. Amém. Deus falou com alguém já? Podemos ministrar? Glória a Deus. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 21. Essa semana eu estava orando, jejuando, a gente está num período de jejum intenso por essa conferência. E eu pedi ao Senhor uma palavra, e o bom é que eu sou casado com uma profeta. Eu não sei quem aqui é casado com um profeta, mas isso te dá alguns atalhos. Eu estava orando, Deus, me dá uma palavra, Deus. Aí eu ia para o meu tempo a sós, nada. Aí eu fiz umas aulas, aí fiquei com uma ideia de mais ou menos do que falar, mas eu não estava em paz do que era. Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. Aí quando foi uma noite, eu cheguei em casa da igreja, a minha esposa falou: amor, eu estava aqui pedindo uma palavra para as mulheres, mas eu acho que essa palavra é para você. Aí ela me entregou a palavra. Na hora que ela entrega a palavra, o Espírito Santo fala: é para a conferência, entrega essa palavra na conferência. Então hoje eu vou pregar para vocês, mas eu vou pregar para mim também. Combinado? E eu creio que as melhores palavras que a gente ministra são as que nos atingem primeiro. Eu não sei quantos aqui lideram um grupo pequeno. Quem lidera? Alguém tem algum líder de grupo pequeno aí? Tem alguém que serve na igreja? Quem serve na igreja aí, levanta a mão. Glória a Deus. Quantos pastores nós temos aqui? Eu queria que todos os pastores ficassem de pé agora. Todos os pastores que nós temos aqui, fica de pé aí. Isso, eu queria honrar todos vocês. Vamos dar uma salva de palmas para esses homens e mulheres de Deus, que Deus possa multiplicar na vida de vocês cada semente plantada. Vamos lá, vamos honrar no tempo em que as pessoas têm atacado tanto. Vamos honrar. É isso, glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar, obrigado, pastores. E como eu vinha dizendo, o Senhor, Ele entregou essa palavra para mim e eu quero compartilhar hoje com vocês. 1 Crônicas, capítulo 21. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga estudo bíblico. Vai estudar a palavra. Vai meditar, vai aprender a manejar. Mas a palavra do Senhor vai dizer para nós hoje assim: Satanás levantou-se contra Israel. Quem? Quem? Satanás se levantou contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. E Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel, e então voltou a Jerusalém. E Joabe apresentou a Davi um relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000. Quantos eram? 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e Benjamim na contagem. Verso 7. Essa ordem foi reprovada por Deus. O que ela foi? Reprovada por Deus. E por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora, e te imploro que perdoes o pecado do teu servo.
porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi, vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções. Quantas opções? Escolha uma delas e eu executarei contra você. Gade foi a Davi e disse, assim diz o Senhor, escolha entre as 3. 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos teus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor. Verso 13. Davi respondeu, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Diga comigo, prefiro cair nas mãos do Senhor, porque a sua misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. O verso 14 vai continuar a história dizendo, o Senhor enviou assim uma praga sobre Israel e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer catástrofe. Disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. E então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. O que eles fizeram? Vestiram-se de luto e prostraram o rosto em terra. Davi disse a Deus, não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Então não passam de ovelhas. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? O Senhor, meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou o Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi foi até lá em obediência à palavra de Gade, a palavra que Gade havia dado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo e virando-se viu o anjo, e ele e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. Veja bem, verso 22, e Davi lhe pediu, ceda-me o terreno da sua eira para eu construir um altar em honra ao Senhor. O que ele queria construir? Um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse, considera teu que o meu rei, o Senhor, faça o que quiser. Eu darei os bois para o holocausto, o debulhador para servir de lenha, o trigo para a oferta. Tudo isso dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna e disse, não, faço questão de pagar o preço. Diga comigo, não. Faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Então Davi pegou a Araúna, 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno, pagou 7 quilos e 200 pelo terreno de ouro, e Davi edificou ali um altar. Diga comigo, edificou um altar. E ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão. E Davi invocou o Senhor. Diga comigo, Davi invocou o Senhor. E o Senhor lhe respondeu. Diga mais forte, e o Senhor lhe respondeu. Em nome de Jesus. Queridos, o tema que o Senhor botou no meu coração é tempo de arrependimento. Quando a gente faz uma conferência como essa, a gente procura parar e ouvir o que o Senhor está fazendo. Eu não sei quantos aqui gostam de tomar nota das mensagens. Alguém gosta de tomar nota? Escrever o que Deus vai falando. E desde ontem eu tenho ouvido os grandes homens de Deus que já passaram por aqui. Inclusive, isso aumenta o meu temor e tremor para ministrar. Mas a gente viu o pastor Daniel falando ontem sobre o Deus que se fez homem, o Deus que veio até nós. E ele trouxe uma exposição sobre o Deus encarnado. Falou sobre céu, sobre inferno, sobre salvação, sobre nós sermos escolhidos de Deus. Pastor Davi falou sobre o clamor do avivamento em cima da palavra de Abacuque. E o clamor dele pedindo, Deus, aviva a tua obra mais uma vez. E a gente viu o pastor Davi passeando aqui, biblicamente, como sempre, falando sobre as histórias dos avivamentos e sobre o quanto que avivamento é algo que Deus deseja desde que ele encontre corações abertos e dispostos.
Vimos depois pastor Cantarino trazendo uma palavra sobre a promessa do derramamento do Espírito. Quantos foram abençoados depois na ministração e de fato houve um derramamento do Espírito e foi uma palavra bastante confrontadora. Quem foi confrontado? E depois nós vimos aqui PL, nosso irmão falando sobre Jesus como o fim da performance, como nós sairmos desse lugar de buscar por dopamina, por buscarmos cultos que mexem na alma, cultos muito bem estruturados, mas às vezes sem essência. E trouxe um despertamento para voltarmos para a essência do Evangelho. Amém? E ainda há pouco ouvimos o nosso amado irmão e apóstolo Alessandro falando sobre o silêncio da cisterna. E quando eu fiz uma análise de todas essas mensagens, eu vi o Senhor nos levando e nos conduzindo como igreja de Belém, como igreja do Pará, a esse lugar de arrependimento. Eu creio que não existe avivamento, não existe mover de Deus, se nós não estivermos com o nosso coração rendido ao Senhor. E nesses dias, o Senhor Deus, Ele tem, na verdade, desde o ano passado, o Senhor, Ele tem me dobrado. Eu tenho passado por momentos na minha vida, no meu ministério, que tem me conduzido a cara no pó. Entende o que eu estou falando? Que tem me conduzido àquele lugar onde eu olho para a minha vida e falo, amém, Deus, obrigado, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito, a esposa maravilhosa que eu tenho, os filhos lindos que o Senhor me deu, o ministério que tem avançado em influência, em proeminência. Glória a Deus, mas eu não quero me perder no meio do caminho. Se tem algo que eu tenho orado e pedido ao Senhor, Deus, não me deixa perder a essência e a simplicidade do Evangelho. Não deixa com que conferências, não deixa com que aplausos, não deixa com que seguidores ou palavras de afirmação, curtidas e foguinhos façam com que eu olhe e fale, vamos começar a contar o povo. Vamos começar a contar aqui quantos seguidores temos, quantas visualizações, quanto a igreja tem feito, e olha quão incrível nós somos, olha quão lindo a gente faz, olha quanto a sabedoria e a inteligência. Que o Senhor nos prive do orgulho. E o que é interessante é que o texto que nós acabamos de ler, contextualizando para você, a gente, aqui todo mundo conhece Davi, amém? Todo mundo conhece Davi? Se não conhece, tem uma série muito boa aí, rolando. Se você não lê a Bíblia. Tem uma série aí na casa de Davi, quem já assistiu? Pode começar por aí para quem é novo convertido, mas lê tua Bíblia também, lê as histórias. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônica, vai ler, tá bom? Mas, olha só, Davi, ele foi esse grande rei conhecido como o derrubador de gigantes. Aquele menino que matou leão, matou urso, né? E que é levantado de forma miraculosa no reino. E ele vai lá e diz, olha, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E eu vou derrubar esse incircunciso filisteu. E de fato ele faz. Com uma baladeirinha, né? Uma baladeira. Ou uma funda, ele vai... Faz comigo. Tá bem? Tem efeito sonoro. E ele faz. Não é? E aí, pum, pum. Ele acerta a cabeça do gigante. Você conhece a história? O gigante cai. E ali, Davi passa a ser conhecido. E ali, Davi passa a ser aplaudido. E ali, Davi passa a se tornar aquele cara que é expoente, aquele cara famoso, aquele cara próspero. E Davi, de modo geral, a gente vê que é o cara que derruba gigantes, é o cara que enfrentou exércitos, venceu batalhas inimagináveis, miraculosas, pela força e pelo poder de Deus. Mas como todo homem, Davi falhou. E você conhece o pecado de Davi, no ano que os reis deveriam ir para a guerra, Davi fica no palácio e ele começa a desejar Batseba e ali ele peca com Batseba. Mas o que é interessante é que
A gente vê que todo mundo conhece o pecado de Batseba, sim ou não? Porque o pecado do adultério, porque a exposição de uma traição como essa é um grande escândalo. E o que eu quero hoje propor para você é que quando Satanás não consegue derrubar um homem de Deus de formas contundentes, ele começa de forma sutil. E o tempo todo, Satanás está trabalhando para enganar o nosso coração, para que nós, se nós não venhamos pecar em grandes pecados, mas ele quer fazer com que a gente peque em pecados que ninguém está vendo. No texto que a gente acabou de ler, inicia o capítulo 21, verso 1, dizendo: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer o recenseamento do povo. Satanás vai influenciar o rei Davi. De alguma forma vai ficar lá, no ouvido dele. Confere o povo, verifica, olha aí, o teu reino é grande. Olha o que você está fazendo, olha que lindo, olha que incrível, é muita gente. E Davi vai fazer um censo. E quando a gente lê esse texto inicialmente, muitas pessoas talvez perguntam: mas qual o problema de contar o povo, pastor? Poxa, fazer um censo, o IBGE faz isso todo ano, a cada X anos, enfim. Não tem problema nenhum. Qual o problema de Davi contar o povo? Não tem problema contar o povo. Diga para quem está do seu lado, não tem problema contar. O problema é ficar embevecido pela contagem. O problema é ficar embevecido pelos números. É ficar embevecido pelo poder. É ficar embriagado pelo esplendor, pela glória humana. Ficar embriagado por um senso de segurança. E o que eu quero propor para você hoje é que o mesmo Davi que derrubou gigantes no nome do Senhor, agora queria derrubar exércitos no nome do seu exército. Porque de alguma forma Satanás influenciou ele para ele começar a dar mais crédito, para ele começar a dar mais ênfase para a segurança que ele mesmo havia criado. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E a gente está o tempo todo procurando algo pelo qual a gente pode se apegar, pelo qual a gente pode tentar se sentir seguro do amanhã. E o que eu quero dizer hoje é que o mesmo Davi que escreveu o Salmo 20, verso 7, que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos no nome do Senhor Deus. Agora começou a apoiar a sua confiança em carros e cavalos. Em pessoas, no seu exército, na sua glória, no seu reinado. E o que eu creio que nós precisamos como igreja é voltar à simplicidade do Evangelho. É voltar aí no nome do Senhor dos Exércitos e dizer: Senhor, eu decido abrir mão dos carros, eu decido abrir mão dos cavalos, eu decido abrir mão da notoriedade. Nos tempos dos nossos pais da fé, a tentação era o evangelho da prosperidade. Nos nossos dias, a tentação é o evangelho da notoriedade. É o quanto de inscritos eu tenho, é o quanto de curtidas, é o quanto que o meu vídeo engajou, é o quanto que a música estourou, é o quanto que eu estou sendo curtido, e aí posto uma foto e fica lá olhando. Peraí, vamos ver se alguém curtiu. Quem curtiu? Deixa eu olhar. Ou comentaram aqui. Quem comentou? Deixa eu te falar uma coisa. Pare de viver pela aprovação dos homens, porque quem vive pela aprovação dos homens também morre pela desaprovação dos homens. Porque o dia que os homens te rejeitarem, não tem mais engajamento, não tem mais curtida, não tem mais nada. Minha vida acabou. De alguma forma, Davi deixou Satanás influenciar o seu coração.
E hoje essa palavra que eu quero trazer para você é essa reflexão de quantas vezes nós também começamos pequeninos, começamos simples, começamos na essência. Uma das conversas que nós temos entre os pastores, sendo muito vulnerável aqui, é a gente olhar um para o outro e dizer, cara, a gente está começando genuíno, mas a gente não pode falhar no meio do caminho e começar a se apegar. A gente não pode falhar no meio do caminho, a gente tem que continuar com o coração no lugar certo. Não sei como você começou, e talvez você começou a sua empresa lá na garagem da sua casa. Né? Quantas pessoas começaram na pandemia um negócio lá, fazendo bolo, né? E vendendo no Instagram, e quantas pessoas começaram muitos negócios nesse tempo, de forma pequena, e o negócio floresceu, avançou. Talvez você começou seu casamento, não tinha nada, não tinha ninguém, mas aí prosperou, avançou, as coisas começaram a funcionar, e aí você começou a desvalorizar. E hoje o meu convite é: volta para a essência. Diga para quem está do seu lado. Talvez hoje nós precisamos voltar para a essência. Tempo de arrependimento é um tempo de autoanálise. Examinai, pois, o homem a si mesmo, diz o apóstolo Paulo quando está falando da ceia do Senhor. E a gente é muito bom de analisar os outros, não é verdade? Ah, o fulano ali está em pecado. Ah, o Beltrano aquilo, o fulano disse isso. Cara, o evangelho não é sobre os outros. O evangelho não é sobre o pastor. O evangelho não é sobre o teu líder. O evangelho não é sobre o influencer. O evangelho é sobre você. Olha para a tua vida, faz uma autoanálise hoje, pergunta: Espírito Santo, o que é que precisa mudar? Espírito Santo, o que é que precisa ser voltado na minha vida? O que precisa ser transformado? Porque Davi, gente, venceu os gigantes no vale, no tempo que ele não tinha nada, no tempo que ele não tinha ninguém, mas ele vai cair quando ele está sentado no trono. Porque o poder, o dinheiro, a influência são coisas que embriagam o coração do homem. E nós precisamos ser e voltar a ser a geração da cruz, voltar a geração que abre mão das coisas desse mundo, no sentido de que não que você não possa usufruir, que você não possa ter, mas que essas coisas não tomem o teu coração. Cuidado com os ídolos, cuidado, porque a gente é muito rápido como evangélico de dizer: não, fulano adora ídolo, eu não. Não, o Beltrano é idólatra, eu não. Mas muitas vezes a gente está idolatrando dinheiro. Mas muitas vezes a gente está idolatrando pessoas, coisas, relacionamentos, sentimentos, sensações. Um dos ídolos desses tempos é a emoção, é o que eu estou sentindo. É como eu me sinto, é como fulano me fez me sentir, que é tudo para mim, por mim, porque é o humanismo entrando no nosso coração de uma forma como nunca antes. E o evangelho não é centrado no homem, no humanismo, não, é o contrário. O evangelho é centrado em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo que eu centro a minha vida em Cristo, eu abro mão da minha própria vida. Eu abro mão de quem eu sou. E como eu disse, eu estou pregando para você, mas estou pregando para mim. Diga para quem está do seu lado, não se sinta acusado. O pastor Vitor está pregando para ele mesmo. Tem alguém aqui comigo? Davi vai vencer gigantes no tempo da dificuldade. Mas quando as coisas começam a florescer, é quando ele cai. O problema, gente, não é quando nos faltam recursos, mas começa quando pensamos que já não precisamos mais de Deus. Que eu aprendi a pregar, é que eu aprendi a cantar, é que eu aprendi a orar e aí as coisas acontecem. E é nessa ausência de temor que muitos caem. A reflexão que eu quero hoje trazer na Revival 2026 é essa: onde temos apoiado a nossa confiança. Aonde temos apoiado a nossa confiança, onde está o nosso poder, aonde temos nos gloriado. Será que podemos dizer que temos nos gloriado como Paulo nas perseguições, nas dificuldades, nos açoites? Ou será que temos nos gloriado no quão lindo é o que temos construído? No quão incrível é as nossas estruturas?
Como resultado do pecado de Davi, vem a consequência. O verso 11 do texto diz que Gade, que era o vidente, o profeta, vai chegar até ele e diz, assim diz o Senhor, escolha uma das três. Diga para quem está do seu lado, uma das três. E é interessante porque Deus dá 3 opções para ele, 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos adversários, ou 3 dias sendo na espada do Senhor. Era tipo quando a tua mãe chegava e falava com você, quer apanhar agora ou mais tarde? Ou então quando ela dizia, quando eu chegar em casa você vai ficar de castigo. Ou então você vai dormir de couro quente. Quem lembra dessa? Vai dormir de couro quente. Quem já dormiu de couro quente aí? Tá vivo. Tá aí. Tá vivo. Tá aqui. Couro quente nunca matou ninguém. Pelo contrário, disciplinou, ensinou. Deus está dando 3 opções. Deus está sendo misericordioso na sua disciplina. Escolhe aí, Davi. Eu quero compartilhar com você hoje 3 atitudes de Davi que levaram à restauração. Diga comigo, todo pecado precisa ser aniquilado. E através disso é o arrependimento que nos leva à restauração. Quantos aqui querem ser restaurados? Eu creio que o Senhor Deus quer falar com você nessa noite. E a primeira coisa que Davi vai fazer diante do seu pecado, quando cai a ficha dele, quando ele percebe que pecou e errou, Davi se arrepende de ter confiado nos homens mais do que em Deus. O verso 13 vai dizer, eu prefiro cair nas mãos do Senhor. Grifa na tua Bíblia. Eu prefiro cair nas mãos do Senhor, que é misericordioso, do que cair nas mãos dos homens. Davi, você pode passar fome por 3 dias. Você pode ser perseguido pelos seus adversários por 3 meses, ou você pode passar pela minha mão, pela minha disciplina. 3 anos de fome, melhor dizendo, 3 meses fugindo e 3 dias na espada do Senhor. Eu não sei se Davi foi mais esperto, pensou, não, 3 dias é menos tempo, né? Vou pegar aqui 3 dias. Mas o ponto, na verdade, não é esse. O ponto é que Davi, do momento que se arrependeu, ele voltou a confiar mais em Deus do que nos homens. A queda de Davi foi justamente porque ele havia colocado o seu coração no exército, nas coisas, nos homens. Mas a resposta dele aqui mostra um arrependimento genuíno. E uma coisa que eu tenho visto pouco nos nossos dias no meio da igreja são pessoas realmente arrependidas. E eu quero te perguntar, qual é o teu fruto de arrependimento? Pergunta para quem está do teu lado, qual é o teu fruto de arrependimento? Eu lembro quando a minha família se converteu, eu tinha 15 anos de idade. Meu pai está aqui na frente. E meu pai, ele era muito brigão. Quem é da época que marcava a briga no final da aula? Lá no final do recreio o pau vai cantar. Quem era desse tempo? E aí ia uma galera lá olhar, a galera ficava, o fulano aqui é meu amigo e tal. Mas todo mundo respeitava, o pau cantava. Meu pai era desse tempo. A geração mais nova não sabe o que é isso. Mas o meu pai era conhecido de encrenca em Belém do Pará. E eu cresci ouvindo as histórias das encrencas, porque não era só um negócio assim arrumado no final da aula, não. Às vezes era no meio de festa, de casamento, às vezes o negócio era feio, acabava com festa, tudo. E o meu pai se converte. E quando ele se converte, eu era faixa preta de karatê, e eu viajava, né? Inclusive amigo dos Matida aqui de Belém, a gente viajava pelo Brasil e tal, em campeonato. E eu lembro que o meu pai virou para mim e disse assim, filho, eu fiz uma aliança com Deus. E eu falei, pai. E eu não era crente nada. Ele falou, eu fiz uma aliança com Deus. Qual é a aliança? Ele falou, eu nunca mais vou brigar, eu nunca mais vou levantar a mão para ninguém. Eu já bati em muita gente, eu já briguei com muita gente. Eu nunca mais vou bater em ninguém. E ele falou assim para mim, e se alguém vier bater em mim, eu vou botar a mão para trás. Ele está com o braço enfaixado, vocês viram, né? Isso ainda é consequência, até hoje, que ele está enfrentando. Desse tempo. E aí ele pega, e aí ele fala, eu vou botar a mão para trás se tiver alguma briga, alguma coisa assim. Gente, eu era do mundo ainda, eu vou para uma boate. Eu termino com a Maíra na noite, eu era namorado da Maíra. Na noite que eu termino com a Maíra, eu vou para uma boate em Belém.
estoura um pau lá, não sei nem porquê, eu estava tão porre, que quando eu vi, eu só estava no meio da briga, e eu socava para cima, para o lado, era tanta gente em volta de mim. Eu não sei nem por que eu briguei. Já aconteceu com alguém que era do mundo aí? Os irmãos do mundo estão rindo porque estão se identificando. Que eram do mundo, né? Saiu do buraco igual eu. E aí a gente brigando no meio da boate, o pau cantando. E aí eu não sabia de onde vinha aí e tal. Beleza, aí me levam embora, meus amigos me levam embora. E aí um cara mordeu meu braço. A briga foi, você está vendo o nível. Até hoje eu tenho uma cicatriz aqui. Isso aqui é o meu mancá, igual o de Jacó. Para eu nunca esquecer de onde o Senhor me tirou. Eu não lutei com anjo, não. Foi com um monte de cara mesmo. Mas ficou um buraco aqui. Até hoje, o cara tirou um pedaço do meu braço. E aí eu fui para a Unimed com o meu pai. E aí eu ligo para o meu pai de madrugada. Pai, eu briguei aqui, eu estou com um pedaço do braço aqui. Me ajuda. E o meu pai na hora vira como um bom pai crente, que ele já estava convertido desse tempo, eu não. Ele vira e fala, eu te falei que tu é luz no meio das trevas, ia dar problema. E aí deu nisso. Aí ele me leva para a Unimed. Quando a gente está na Unimed, aparecem os caras que a gente tinha brigado. O meu pai, bom de briga, na hora eu vejo ele ficar igual um leão na jaula, porque o filho dele tinha brigado, e fica indo para um lado para o outro. E aí eu fico, bora pai, bora pegar eles agora. Me mostra, pai. Me mostra as histórias agora. É agora, bora pegar esses caras. O meu pai pega o celular dele, 3 horas da manhã, e liga para o pastor dele, fala, pastor, ora por mim, porque eu quero matar os moleques aqui, que bateram no meu filho. Diga para quem está do seu lado, fruto de arrependimento. O meu pai vira para mim com os olhos cheios de lágrimas e fala assim, filho, eu fiz uma aliança com Deus. Desculpa te decepcionar. Eu nunca mais vou brigar com ninguém. Fruto de arrependimento. Não só isso. Eu vi o meu pai procurando cada um dos caras que ele tinha brigado para pedir perdão. A gente às vezes estava na academia treinando, eu e ele era metido a boizinho nesse tempo e tal. Aí a gente ia para a academia junto, porque ele é novão. Eu falei ainda agora, eu estou envelhecendo tanto, eles estão tão no formal, que daqui a pouco vão pensar que eu sou pai deles. E aí, a gente vai E aí, a gente treinava na academia e tal, e ele ia para a academia comigo, ele lá treinando na academia. Aí ele vira assim, tem um cara ali, bora lá que eu vou pedir perdão para ele. Aí eu falo, o quê? Eu vou pedir perdão porque eu bati naquele cara uma vez, lá não sei aonde, em Salinas, sei lá onde. Bora lá, eu ia com ele, tá bom. Aí ele falou, fica só na guarita aí. Aí eu ia com ele, e ele chegava pro cara, e o cara, não quero papo contigo. O cara escabreado, 20 anos depois. Mano. 20 anos depois, porque quem apanha não esquece, né? Vocês conhecem essa? O cara escabreado assim, não, peraí, não, irmão, peraí. E aí ele começa, eu me converti a Jesus. E eu quero te pedir perdão por 20 anos atrás que a gente brigou. O testemunho do meu pai começa a impactar a minha vida. Não é porque era um evangelho de fala, é porque eu vi fruto de arrependimento. Eu quero te perguntar, cadê teu fruto de arrependimento, meu irmão? Porque é fácil. A gente fala que ama Jesus, que a gente conhece Jesus, que Jesus é um cara legal, que é uma bênção ser cristão. Mas cadê os nossos frutos de arrependimento? Davi se arrepende e diz, Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos, porque em ti eu confio, nos homens eu não confio. Em ti eu sei que tu serás comigo misericordioso, bondoso, gracioso. Eu sei que o Senhor me poupará, mas os homens eu prefiro não cair. E eu fico elucubrando e imaginando que talvez nesse momento Davi tenha pensado, caramba, como é que eu estava confiando tanto nos homens? Como é que eu pude colocar minha confiança de uma forma tão forte? Eu não estou dizendo para você não confiar em ninguém, mas estou dizendo que a tua confiança precisa ser maior no Senhor do que em qualquer outro. E esse é um coração arrependido. Um coração de quem a sua ótica da vida mudou. Um coração de alguém que a sua forma de lidar mudou. A sua forma de caminhar mudou. Muitas vezes nós fazemos coisas sem pensar direito e quando vemos a gente já está longe do propósito. Às vezes nós tomamos decisões e quando a gente vê, a gente já está distante do propósito.
Por isso, Atos capítulo 3, verso 19, vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Precisamos voltar a chorar no altar do Senhor e pedir perdão de forma genuína, mas se levantar e ir lá e recobrar o que nós fizemos, e pagar as nossas dívidas, e pedir perdão a quem ofendemos, e ter um espírito de reconciliação. 1 João 1,9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Quantos querem ser purificados? Quantos querem ser lavados? Quantos querem ser curados? É o sangue de Jesus, por sua maravilhosa graça, que nos alcança e nos confronta, e em amor nos transforma e nos leva para esse lugar de uma convicção: quão cego, quão nu, quão podre eu sou. Eu preciso de salvação, eu preciso de cura, eu preciso de um Salvador. Eu sozinho não tenho como, não vou, não posso. Quem está comigo? Então, se você está notando, Davi se arrependeu de ter confiado nos homens mais que a Deus, mas Davi, logo em seguida a gente vai ver que ele vai chamar a responsabilidade para si. Diga comigo: chamar a responsabilidade. O verso 17 vai dizer assim, ó: não fui eu que ordenei contar ao povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. Davi, como um líder, como um rei da nação, entende o princípio da autorresponsabilidade. Entende que ele não poderia se eximir do erro, que ele não poderia colocar aquela poeira para baixo do tapete. E eu não sei qual é a poeira que você tem botado para baixo do tapete, talvez há meses, talvez há anos, talvez há muito tempo, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que se você não limpar essa poeira, uma hora você tropeça nela. Davi, naquele momento, entendeu que ele precisava se responsabilizar pelos seus atos. O verso 16 vai dizer: então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Esse vestir-se de luto fala de uma mudança até mesmo exterior. Alguém que muda as suas vestes. Está falando de uma mudança da forma de se apresentar para o mundo. A forma de falar, a forma de caminhar mudou. Por quê? Porque onde há arrependimento, há mudança de vida. E eles se prostram com o rosto em terra como um sinal de humilhação, como um sinal de reverência ao Deus poderoso. Quantas vezes nós estamos culpando os outros? Ah, não, eu sou assim por causa do papai, sabe? Meu pai, não, minha mãe. E a gente fica sempre procurando culpados para os nossos problemas, para as nossas dores. E a gente fica, sabe, apontando o dedo, dizendo: não, o problema é o fulano, é o Beltrano. Não, se ele não tivesse feito aquilo, se ela não tivesse falado isso para mim, ou dito aquilo outro, né? E a gente fica muitas vezes atrás de culpados. E esse é o princípio de Adão. Quando Deus chega com ele e fala: o que aconteceu, Adão? Ele fala: não, foi a mulher que tu me deste. Eva aí, ó. É ela. Ah, não, é a serpente. Não, é isso, é aquilo outro. Adão vai sempre culpar os outros. Mas o segundo Adão, que não teve pecado, que não falhou, o nosso Jesus, ele vai vir e vai dizer: a noiva pecou, mas eu me responsabilizo. A noiva falhou, mas eu vou pagar pelo pecado da minha noiva. Eu não sei quantos entendem o princípio da responsabilidade, mas o princípio é esse. Se a minha esposa errou, eu me responsabilizo. Foi isso que Jesus fez. Precisamos parar de olhar para os erros dos outros e olhar para nós. Porque a verdade é que enquanto tiver desculpas, haverá engano. Enquanto insistirmos em dizer que foi a B ou C que errou conosco, a gente vai permanecer com os olhos vendados, a gente vai permanecer no engano. Davi, quando percebe que tinha errado, ele pede misericórdia ao Senhor.
E ele prefere que as consequências caiam sobre ele do que sobre o povo. Verso 18 vai dizer, depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer, que era o vidente, ou o profeta, dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi foi em obediência. Construir um altar fala de um lugar de sacrifício e entrega. Eu não sei o que o Espírito Santo vai colocar no teu coração. Eu não sei o que é que você precisa sacrificar. Eu não sei qual é o altar que você precisa edificar. Mas para mim, Revival Conference 2026 é sobre um altar sendo levantado ao meu Senhor. Não tem nada a ver com o Vitor, não tem nada a ver com você. Para mim, me desculpa, eu amo você, eu estou muito feliz da gente estar aqui, isso é incrível. Mas, em primeiro lugar, o meu desejo em fazer essa conferência é levantar um altar ao Senhor e dizer, Deus, não são homens que fazem isso. Deus, não sou eu que faço isso. Deus, não é o dinheiro que faz isso. Deus, não é o hangar que faz isso. Deus, não é a nossa comunicação que faz isso. Deus, essa conferência é um altar ao Senhor em Belém. Pode aplaudir o Senhor. Porque altar demanda sacrifício. Diga comigo, crescer dói. Talvez você está passando por um tempo em que o Senhor está te amadurecendo na fé. Tem alguém aqui? Passando por um prazer. Está doendo, porque dói amadurecer. Eu lembro quando a gente era mais novo, minha irmã acordava de madrugada. A minha perna não cresceu muito, então não tive muitas essas dores. Mas a minha irmã, ela tem a perna mais longa, a Verena. Aí ela acordava, meu joelho. A gente tem o nosso mais novo, o Zion, ele tem uma condição que ele sente dores à noite. E aí a Maíra levou o Zion no ortopedista, ele disse, não é que ele está crescendo muito rápido, e aí ele tem essas dores, aí passa esse creme na perna dele, e a gente tem que passar o creme, às vezes a gente esquece de passar o creme, e à noite ele acaba... Porque crescer dói, porque amadurecer dói. Porque levantar altar para o Senhor exige sacrifício, renúncia, entrega. Eu não sei o que é que o Senhor está pedindo para você. Eu não sei o que é que você precisa abrir mão hoje. Eu não sei se é um pecado, eu não sei se é um orgulho, eu não sei se é uma falha. Mas eu creio que o Espírito Santo fala muito mais do que eu. Eu creio que o Espírito Santo está aqui. E é Ele quem convence o pecador do pecado, da justiça, do juízo. Eu creio que o Espírito Santo está aqui. E é Ele quem gera arrependimento. Eu creio que o Espírito Santo está aqui. Foi Ele que convenceu o meu pai, foi Ele que convenceu a minha vida, foi Ele que convenceu a minha família, e é só por meio dEle que nós estamos aqui, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Eu vou repetir, dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. E se você crê nisso, dá uma forte salva de palmas, vamos lá, para Ele, erigindo um altar de adoração ao Senhor, ao Senhor. Davi se arrepende, Davi fala, eu errei, eu pequei, não foi o fulano, não foi o Beltrano, eu tenho a responsabilidade. Mas em terceiro e último lugar, Davi paga o preço da restauração. Aqui no verso 22, a gente vai ver dizendo assim, Davi vai pedir o terreno para Araúna. E a gente vai ver ele dizendo, ceda-me o terreno da tua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor. Não se move agora, presta atenção. E a eira era um lugar onde se malhava trigo naquele tempo. Era onde o trigo era sacudido, e era onde havia a separação do trigo da palha. Era esse lugar chamado eira. Muitas vezes a palha do pecado tomou o nosso coração. A vaidade, o orgulho, a cobiça, a inveja, a competição, a dissensão, a porfia, a fofoca. Talvez tenha tomado o coração de alguns, mas o Senhor está dizendo, ei, hoje é um dia de eira na tua vida. É um dia de sacudir o trigo para separar o trigo da palha, e nesse sacudir, toda a palha é retirada. Eu não sei quantos aqui querem que a palha seja retirada do teu coração. Eu quero. Isso significa que o arrependimento é o lugar onde toda palha é tirada. Diga para quem está do seu lado qual é a palha que precisa ser tirada hoje.
Pergunta com carinho. Romanos 5:3 vai dizer, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. No que ele se gloria? O apóstolo que escreve aos Romanos está dizendo, nos gloriamos nas próprias tribulações. Você sabe o que é a palavra tribulação? Vem de tribulum, que era uma ferramenta para separar o trigo da palha. Ou seja, é nas tribulações, é nas dores, é nas dificuldades, é nas cruzes que muitas vezes carregamos que a palha é retirada. Não é no conforto, não é na curtida, não é no auge, pastor Alessandro. É justamente nesse lugar de se colocar na posição de servo e falar, Deus, eu não entendo o propósito, eu não sei se eu estou apto para isso, mas eu estou aqui. Tira a palha do meu coração e cumpre o teu propósito na minha vida, porque mesmo que vá doer, mesmo que vai ter tribulação, mesmo que vai ter separação de trigo da palha, é nesse lugar que eu quero estar, um lugar de dependência do Senhor. Um lugar de entrega genuína, um lugar de paixão que não acaba, de um fogo que queima no altar constantemente e que não se apaga. Por quê? Porque são aqueles que escolhem continuar jogando a lenha. Diga para quem está do seu lado, continue jogando a lenha no altar. Mas para jogar lenha tem que queimar lenha. Ah não, essa lenha aqui, eu trabalhei tanto para guardar essa lenha. Não, essa lenha aqui, eu poupei tanto. Não, essa lenha aqui não tem como queimar, não. Não, eu construí minha vida em torno dessa lenha. E o Senhor está dizendo, para o altar continuar queimando, é necessário jogar a lenha. Toda madeira na Bíblia vai apontar para a obra do homem. Vai apontar para aquilo que nós, de alguma forma, podemos fazer. Eu não sei o que é que você precisa queimar, se é um pecado, se é um relacionamento, se é um vício. Eu não sei qual é a tua eira hoje, eu não sei o que é que você precisa hoje dizer, Deus, eu quero nesse dia, de alguma forma, a restauração do altar. Eu quero queimar a lenha no altar, mas para isso eu preciso do teu fogo, do teu mover. Davi escolheu pagar o preço da restauração. Verso 24 vai mostrar que Araúna oferece, um pouco antes do 23, Araúna oferece, cedeu o terreno para Davi. E muitos oportunistas nesse momento iam dizer, opa, peraí, apareceu aqui alguém que quer dar tudo aqui, peraí. O cara quer dar o local, quer dar o dinheiro, quer dar o boi, quer dar a lenha, quer dar tudo. Mas Davi entendeu que havia um preço que ele precisava pagar. Existia um preço que ele precisava, de alguma forma, restituir. E ele vai dizer, não, olha, Arão, obrigado, mas não, eu faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que não me custe. E sabe por que a igreja do Senhor não tem alcançado ainda o seu alto potencial, que eu creio que nós ainda vamos alcançar? Porque nós estamos dando para o Senhor o que não nos custa. Porque muitas vezes nós estamos dando para o Senhor aquilo que não nos custa. E eu sei que essa é uma palavra forte. Isso confronta a minha própria vida. Mas que nós nos recusemos a baratear o Evangelho. Que nós nos recusemos a viver um Evangelho mais ou menos. Um Evangelho Nutella. Diga para quem está do seu lado, Evangelho raiz. Quantos querem viver um Evangelho raiz? Davi entendeu que ele ia pagar o preço para a restauração. O que é interessante, eu estou indo para o fim. Eu sei que todo pastor fala isso algumas vezes, né? Mas dessa vez começou a piscar. O tempo acabou. Para os outros pastores, vocês não botaram o tempo acabou, né? Não, só ficava preta a tela. Eu até pensei, tinha que botar tempo acabou. Aí para mim, bota. Estão de onda comigo. No final dessa história, Davi entende algo poderoso. A eira de Araúna não seria apenas um lugar de arrependimento, mas ali naquele lugar seria erigido não somente um altar,
mas seria o lugar onde o templo do Senhor seria edificado. O que isso significa? Um cenário de dor se transforma num solo da glória. Eu não tenho como não finalizar essa mensagem te dizendo que a cruz do Senhor foi o altar que o próprio Deus erigiu para Ele mesmo, que nos deu a oportunidade para sermos salvos, que nos deu a oportunidade do arrependimento genuíno, porque na nossa força não é possível, na nossa capacidade não é possível, mas a cruz do Calvário é esse solo, ou melhor, esse cenário de dor que transforma no solo da glória de Deus. A cruz do Calvário é onde o próprio Deus encarnado sangrou, onde ele foi moído, onde Isaías vai dizer, sem eu entender na sua completude, que o próprio Deus agradou moê-lo, para me dar a oportunidade e te dar a oportunidade de uma nova vida, de uma nova história, de frutos de arrependimento, de frutos da glória de Deus nas nossas vidas. E o que eu acho muito incrível é que talvez Davi tenha entendido nesse momento de dor, de arrependimento, de encontro consigo mesmo. E ali talvez ele tenha escrito, ou naquele período ele tenha escrito o Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É das nossas dores, é das nossas frustrações, é das nossas incapacidades que a glória de Deus se manifesta. Não tente estar no lugar da glória de Deus, porque é quando nós nos rendemos e nos submetemos que o Senhor se move de forma poderosa. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que a partir da tua maior dor vai sair a tua melhor unção. Das tuas maiores dificuldades é onde a tua família vai ser alcançada. Das tuas maiores frustrações é ali o solo perfeito para a glória de Deus se manifestar na tua vida. Se você crê nisso, eu quero que você fique de pé. Eu quero que você dê uma forte salva de palmas para Jesus em honra ao nome dEle. Em honra ao nome dEle. Feche seus olhos, levante suas mãos para cima. O Espírito do Senhor está nesse lugar. E eu creio que Ele quer marcar você, selar você nessa noite. Vamos orar. Diga comigo assim, Espírito Santo. Fala comigo. O que eu preciso te entregar hoje, que talvez tomou o meu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você. Talvez alguns já sabem, talvez alguns já ouviram do Senhor mediante a palavra, mas se não, feche seus olhos e deixa o Espírito Santo falar com você. Espírito Santo, fala com os meus irmãos. Gera nos nossos corações um arrependimento genuíno. Gera nos nossos corações uma entrega verdadeira. Não converse. Feche os seus olhos. O Espírito Santo está aqui. Ele vai começar a tocar algumas pessoas agora. Algumas pessoas serão chamadas ao ministério. Algumas pessoas serão marcadas. Ainda hoje, não saia do lugar da presença. Entregue-se hoje ao Senhor. Se nessa noite você quer se arrepender de alguma coisa e entregar
sua vida para Jesus, eu quero que você levante sua mão bem alto onde você está. Se alguém quer entregar sua vida a Jesus nessa noite, levante sua mão bem alto. Bem alto. Se tem algo para se arrepender e entregar, sai do teu lugar, vem aqui rapidinho na frente. Vamos, rapidinho. Rapidinho, rapidinho, a gente não tem muito tempo. Sai do teu lugar, você que levantou a mão. Eu quero orar por você, isso, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, rapidinho. O Espírito Santo do Senhor está aqui nessa noite. E é Ele quem convence o pecador. É Ele quem transforma a vida. Vamos lá, comece a celebrar. Comece a celebrar. Vamos lá, você que levantou suas mãos, sai do seu lugar. Vem aqui na frente, arrependa-se diante do Senhor. Ele está aqui. Ele está de braços abertos para receber você. Deixe o Espírito Santo tocar a tua vida nessa noite. Eu não sei se você talvez já tenha entregue sua vida, mas hoje você precisa entregar algo para Ele. Renunciar a algo. Abrir mão de algo que tem tomado o teu coração. Se você tem, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida. Aleluia, Senhor Deus, nós te honramos nessa noite. Nós te bendizemos nessa noite. Glórias ao teu santo nome. Glórias ao teu santo nome. Tu és digno de toda honra. Tu és digno de toda glória. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Enche-nos com a tua nova porção. Enche-nos com a tua nova porção. Uma unção fresca do céu sobre nós. Uma unção fresca do céu sobre nós.